Questão número 1. De acordo com a placa ilustrada abaixo, é correto afirmar que o condutor encontrará os seguintes serviços auxiliares. Alternativa A, abastecimento, restaurante e serviço mecânico. Alternativa B, abastecimento, escola e borracheiro. Alternativa C, borracheiro, restaurante e serviço mecânico. Alternativa D, pedágio, restaurante e loja de ferramentas. Qual é a resposta correta da questão número 1? Vamos respondê-la? Alternativa correta da questão, alternativa A, abastecimento, restaurante e serviço mecânico. Questão número 2. O condutor de veículo automotor habilitado na categoria B poderá dirigir veículo. Alternativa A, motorizado de 2 ou 3 rodas. Alternativa B, motorizado cujo peso máximo não exceda 3.500 kg e que tenha até 8 lugares, sem contar o condutor. Alternativa C, de transporte de carga cujo peso máximo exceda a 3.500 kg. Alternativa D, de transporte coletivo de passageiros e que tenha mais de 8 lugares, sem contar o condutor. Qual é a resposta correta da questão número 2? Vamos respondê-la? O condutor de veículo automotor habilitado na categoria B poderá dirigir. Alternativa correta da questão, alternativa B, motorizado cujo peso máximo não exceda a 3.500 kg e que tenha até 8 lugares, sem contar o condutor. Essa é a resposta correta da questão número 2. Categoria B é para veículo que não exceda a 3.500 kg. E categoria B é para veículo também que tenha até 8 lugares, sem contar o condutor. Essa é a categoria B. Resposta correta da questão 2. E na alternativa A, veículo motorizado de 2 ou de 3 rodas. Aqui refere-se à categoria A, categoria da moto. Na resposta C, de transporte de carga cujo peso máximo exceda a 3.500 kg. Essa é a categoria C, a categoria do caminhão. Alternativa D, de transporte coletivo de passageiros e que tenha mais de 8 lugares, sem contar o condutor. Que tenha mais de 8 lugares, sem contar o condutor, essa é a categoria D, categoria do ônibus, micro-ônibus, van, veículo de passageiros que transporte mais de 8 lugares, excluído o do condutor. Questão 3. Quanto ao transporte de crianças, considere. Item 1. Transportar crianças em veículo automotor sem a observância das normas de segurança estabelecidas na legislação é infração de trânsito. Item 2. Crianças com menos de 10 anos devem ser transportadas no banco traseiro, salvo as exceções regulamentadas pelo CONTRAN. Item 3. Na hipótese de o transporte de menores de 10 anos exceder a capacidade de lotação do banco traseiro, será admitido o transporte daquele de maior estatura no banco dianteiro. É correto o que consta em alternativa A, 1 e 3, alternativa B, 2 e 3, alternativa C, 1, 2 e 3 e alternativa D, 1 e 2. Qual é a resposta correta da questão 3? Vamos respondê-la? Quanto ao transporte de crianças, considere. Item 1. O item 1 está correto. Transportar crianças em veículo automotor sem observância das normas de segurança estabelecidas na legislação é infração de trânsito. Correto, o item 1 é uma infração de trânsito de natureza gravíssima, haverá multa, retenção do veículo até que se resolva a irregularidade, até que se sane
a irregularidade. Item 2. Crianças com menos de 10 anos devem ser transportadas nos bancos traseiros, salvo as exceções regulamentadas pelo CONTRAN. Item correto, o item 2. Item 3. Na hipótese de o transporte de menores de 10 anos exceder a capacidade de lotação no banco traseiro, será admitido o transporte daquele de maior estatura no banco dianteiro. Item correto também. Portanto, gabarito da questão 3, alternativa C. 1, 2 e 3 estão corretos quanto ao transporte de crianças no veículo automotor. Questão 4. Ao dirigir com chuva, devemos manter acionados. Alternativa A. Luz do pisca-alerta e o limpador de para-brisas. Alternativa B, faróis altos acesos e o desembaçador. Alternativa C, faróis baixos acesos e o limpador de para-brisas. Alternativa D, luzes de posição acesas e a ventilação do veículo. Qual é a resposta correta da questão número 4? Vamos respondê-la? Ao dirigir com chuva, devemos manter acionados. Alternativa correta da questão, alternativa C, faróis baixos acesos e o limpador de para-brisas. Questão 5. A distância de frenagem é definida como... Alternativa A, aquela que permite ao condutor uma manobra de emergência. Alternativa B, soma da distância de reação com distância de segmento. Alternativa C, soma da distância de parada com distância de reação. Alternativa D, aquela que ocorre desde que o condutor pisa no freio até a parada total do veículo. Qual é a resposta correta da questão número 5? Vamos respondê-la? A distância de frenagem é definida como... Resposta correta da questão, alternativa D, aquela que ocorre desde que o condutor pisa no freio até a parada total do veículo. Questão 6. A vítima usava cinto de segurança e está inconsciente dentro do veículo. O que fazer em primeiro lugar? Alternativa A, sinalizar o local e chamar o resgate. Alternativa B, retirar o cinto de segurança. Alternativa C, retirar a vítima do veículo e deitá-la. Alternativa D, se for banco reclinável, incliná-lo o máximo possível. Qual é a resposta correta da questão 6? Vamos respondê-la? A vítima usava cinto de segurança e está inconsciente dentro do veículo. O que fazer em primeiro lugar? Alternativa correta da questão, alternativa A. Sinalizar o local e chamar o resgate é a resposta correta da questão. Alternativa B, retirar o cinto de segurança, item correto. Nós não retiramos o cinto de segurança, nós não movimentamos, como regra geral, uma vítima de acidente de trânsito, salvo exceções. Portanto, item C também errado, retirar a vítima. Item D, se for banco reclinável, incliná-lo o máximo possível, tá movimentando a vítima também, principalmente movimentando a coluna cervical. Então, itens errados na questão 6. Questão 7. Um condutor, ao trafegar numa rodovia de pista única e de duplo sentido de circulação, poderá efetuar a troca de luz baixa e alta de forma intermitente e por curto período de tempo, com o objetivo de advertir aos outros motoristas para indicar. Alternativa A, apenas a existência de risco à segurança dos veículos que circulam em sentido contrário. Alternativa B, a intenção de ultrapassar o veículo que segue à frente ou indicar a existência de risco à segurança dos veículos que circulam em sentido contrário. Alternativa C, a intenção de indicar a existência de risco à segurança dos veículos que circulam em sentido contrário.
e a existência de blitz de trânsito. Alternativa D, apenas a intenção de ultrapassar o veículo que segue à frente. Qual é a resposta correta da questão 7? Vamos respondê-la? Um condutor, ao trafegar numa rodovia de pista única e de duplo sentido de circulação, poderá efetuar a troca de luz baixa e alta de forma intermitente, ou seja, o sinal de luz. Quando que eu uso o sinal de luz para advertir outros motoristas? Essa é a pergunta aqui 7. Alternativa correta da questão, alternativa letra B. A intenção de ultrapassar o veículo que segue à frente ou indicar a existência de risco à segurança dos veículos que circulam em sentido contrário. Resposta correta da questão. Sempre responda a resposta mais completa, como o exemplo aqui, a alternativa B. Na alternativa A, diz apenas a existência de risco à segurança dos veículos que circulam em sentido contrário. Quando a gente está respondendo uma questão de prova, principalmente aqui do Detran, a gente analisa esse tipo de palavra nas respostas. A palavra apenas, a palavra sempre, a palavra nunca, a palavra só. Então a gente analisa porque a resposta pode, então, estar errada quando o Detran traz esse tipo de palavra na resposta. Então, letra A, errada, porque não é apenas a existência de risco à segurança dos veículos que circulam em sentido contrário. Alternativa C está errada porque a intenção de indicar a existência de risco à segurança dos veículos que circulam em sentido contrário, tudo bem, correto. E a existência de blitz, aqui está o erro da alternativa. Constitui infração de trânsito motorista que sinaliza que há blitz, fiscalizações nas estradas, nas rodovias, dentro da cidade também. Então isso é errado, não se deve fazer isso no trânsito. E alternativa D, apenas a intenção de ultrapassar o veículo que segue à frente. Itens errados da questão 7. Portanto, resposta correta, alternativa B. Questão 8. Os tipos de tração encontradas nos veículos automotores são: alternativa A, indireta e direta. Alternativa B, traseira apenas. Alternativa C, dianteira e traseira. Alternativa D, dianteira apenas. Qual é a resposta correta da questão número 8? Vamos respondê-la? Os tipos de tração encontradas nos veículos automotores são: alternativa correta, alternativa C, dianteira e traseira. Questão 9. Ao condutor que tenha permissão para dirigir na categoria B, será conferida a Carteira Nacional de Habilitação após 1 ano. Alternativa A, desde que não tenha cometido nenhuma infração de natureza grave ou gravíssima, ou seja reincidente em infração média. Alternativa B, desde que não tenha cometido nenhuma infração. Alternativa C, desde que não tenha cometido nenhuma infração de natureza grave ou gravíssima. Alternativa D, desde que não tenha cometido nenhuma infração de natureza grave ou gravíssima ou média. Qual é a resposta correta da questão 9? Vamos respondê-la? Ao condutor que tenha permissão para dirigir na categoria B, será conferida a Carteira Nacional de Habilitação após 1 ano. Alternativa correta da questão, alternativa A, desde que não tenha cometido nenhuma infração de natureza grave ou gravíssima, ou seja, reincidente em infração média. Reincidente quer dizer ter cometido mais de uma infração de natureza média. Então, são essas infrações que o condutor habilitado na permissão para dirigir não pode cometer durante esse primeiro ano habilitado. Resposta da questão 9, então, alternativa
A. Alternativa B diz: não tenha cometido nenhuma infração. Não é nenhuma infração. Na verdade, o condutor habilitado na permissão para dirigir, ele pode cometer infrações. Ele pode cometer uma infração média, não haverá problema nenhum. Ele pode cometer uma ou mais infrações de natureza leve, não haverá problema também. Ele pode cometer uma infração média e uma ou mais infrações leves, também não haverá problema. O que terá problema para esse condutor na permissão é cometer qualquer infração de natureza grave, qualquer infração de natureza gravíssima ou mais de uma infração de natureza média. Item C só diz infrações de natureza grave ou gravíssima. Item errado. E na alternativa D, muito cuidado aqui com essa resposta, desde que não tenha cometido nenhuma infração grave ou gravíssima ou média, aqui está errada a parte final. Teria que estar escrito aqui, ou reincidência de infração média. Portanto, resposta correta da questão 9, alternativa A. Questão 10. Qual placa deve ser colocada numa via para advertir ao condutor de um veículo da existência diante de pista irregular? Qual é a resposta correta da questão 10? Vamos respondê-la? Qual placa deve ser colocada numa via para advertir ao condutor de um veículo da existência adiante de pista irregular? Alternativa correta da questão, alternativa B. Questão 10. O condutor que tiver sua carteira nacional de habilitação cassada poderá se candidatar à reabilitação após: alternativa A, 18 meses do efetivo cumprimento da pena. Alternativa B, 6 meses do efetivo cumprimento da pena. Alternativa C, 12 meses do efetivo cumprimento da pena. E alternativa D, 24 meses do efetivo cumprimento da pena. Qual é a resposta correta da questão 10? Vamos respondê-la? O condutor que tiver a sua carteira nacional de habilitação cassada poderá se candidatar à reabilitação após: alternativa correta da questão, alternativa D, 24 meses do efetivo cumprimento da pena. Questão 11. Para promover a interação social é necessário: alternativa A, fazer valer os seus direitos, mesmo que isso desrespeite o direito alheio. Alternativa B, ajuda mútua a fim de provocar problemas no trânsito. Alternativa C, ajuda mútua a fim de solucionar problemas no trânsito. Alternativa D, a interação social no trânsito não é importante. Qual é a resposta correta da questão 11? Vamos respondê-la? Para promover a interação social é necessário: alternativa correta da questão, alternativa C, ajuda mútua a fim de solucionar problemas no trânsito. Questão 13. O registrador instantâneo e inalterável de velocidade e tempo, o tacógrafo, é equipamento obrigatório para: alternativa A, todos os tipos de veículo de transporte de passageiros. Alternativa B, os veículos de transporte de passageiros com mais de 10 lugares. Alternativa C, apenas para veículos que transportam produtos perigosos. Alternativa D, motocicletas, motonetas e ciclomotores. Qual é a resposta correta da questão 13? Vamos respondê-la? O registrador instantâneo e inalterável de velocidade e tempo, tacógrafo, é equipamento obrigatório para: alternativa correta da questão, alternativa B, os veículos de transporte de passageiros com mais de 10 lugares. Questão 14. Em um acidente automobilístico, uma das vítimas apresenta sangramento acentuado. A
pessoa que socorre adotou algumas medidas. Item 1. Usou luvas de proteção. Item 2. Comprimiu o ferimento com uma gaze ou pano limpo. Item 3. Chamou o socorro detalhando informações sobre a vítima. Com relação às atitudes de primeiros socorros, é correto o que consta em alternativa A, 2 e 3 apenas, alternativa B, 1 e 2 apenas, alternativa C, 3 apenas, alternativa D, 1, 2 e 3. Qual é a resposta correta da questão 14? Vamos respondê-la? Em um acidente automobilístico, uma das vítimas apresenta sangramento acentuado. A pessoa que socorre adotou algumas medidas. Item 1. Usou luvas de proteção. Item correto. Item 2. Comprimiu o ferimento com uma gaze ou pano limpo. Item correto. Item 3. Chamou socorro, detalhando as informações sobre a vítima. Item correto também. Com relação às atitudes de primeiros socorros, é correto o que consta em alternativa correta da questão, alternativa D, 1, 2 e 3 são procedimentos corretos em casos de hemorragias. Questão 15. Nos semáforos para controle da passagem de veículos são usadas cores com os seguintes significados. Alternativa A, amarelo, atenção, vermelho, pare, verde, siga. Alternativa B, vermelho, pare, amarelo, siga com cuidado e verde, siga. Alternativa C, verde, siga, vermelho, atenção, amarelo, pare. Alternativa D, vermelho, pare, amarelo, reduza a marcha e verde, siga. Qual é a resposta correta da questão 15? Vamos respondê-la? Nos semáforos para controle da passagem de veículos são usadas cores com os seguintes significados. Alternativa correta da questão, alternativa A, amarelo, atenção, vermelho, pare e verde, siga. Essa é a resposta correta da questão 15. Questão 16. São todos equipamentos obrigatórios de um veículo automotor. Alternativa A, extintor, roda sobressalente e farol de neblina. Alternativa B, chave de roda, macaco e triângulo. Alternativa C, quebra-sol, desembaçador do vidro traseiro e buzina. Item D, limpador de para-brisa, do vidro traseiro, velocímetro e cinto de segurança. Qual é a resposta correta da questão 16? Vamos respondê-la? São todos equipamentos obrigatórios de um veículo automotor. Alternativa correta, alternativa B, chave de roda, macaco e triângulo. Questão 17. Para que um cidadão obtenha a habilitação na categoria D, é preciso, entre outras exigências, que seja maior de: alternativa A, 20 anos e esteja habilitado na categoria B há, no mínimo, 2 anos. Alternativa B, 21 anos e esteja habilitado na categoria B há, no mínimo, 1 ano. Alternativa C, 21 anos e esteja habilitado na categoria B há, no mínimo, 2 anos. Alternativa D, 20 anos e esteja habilitado na categoria C há, no mínimo, 2 anos. Qual é a resposta correta da questão 17? Vamos respondê-la? Para que um cidadão obtenha a habilitação na categoria D, é preciso, entre outras exigências, que seja maior de: alternativa correta da questão, alternativa C, maior de 21 anos e esteja habilitado na categoria B há, no mínimo, 2 anos. Questão 18. O CTB
Código de Trânsito Brasileiro classifica as infrações de trânsito em administrativas, civis e penais. As infrações penais estão sujeitas às regras do Código Penal e o seu processamento pelo Código de Processamento Penal. São exemplos de infrações penais previstas no capítulo 19 do Código de Trânsito Brasileiro. Alternativa A: dirigir com habilitação vencida, estacionar em local proibido e dirigir alcoolizado. Alternativa B: dirigir alcoolizado e trafegar em velocidade superior à máxima permitida para a via em mais de 50%. Alternativa C: dirigir alcoolizado ou sob a influência de qualquer substância psicoativa e dirigir com habilitação vencida há mais de 30 dias. Alternativa D: dirigir sem possuir habilitação, gerando perigo de dano, e dirigir veículo automotor com a capacidade psicomotora alterada em razão da influência de álcool. Qual é a resposta correta da questão 18? Vamos respondê-la? O CTB classifica as infrações de trânsito em administrativas, civis e penais. As infrações penais estão sujeitas às regras do Código Penal e o seu processamento pelo Código de Processamento Penal. São exemplos de infrações penais previstas no capítulo 19 do Código de Trânsito Brasileiro. Então a questão quer saber quais são infrações penais, ou seja, crimes de trânsito aqui na 18. Na alternativa A, nós temos dirigir com a habilitação vencida. Dirigir com a habilitação vencida não é um crime de trânsito, não é nem uma infração de trânsito. Só será infração se ela estiver vencida há mais de 30 dias. E a questão nem cita isso, só diz habilitação vencida. Portanto, não é infração e também muito menos crime de trânsito. Item errado, então, o item A. Estacionar em local proibido é só infração de trânsito. E dirigir alcoolizado, aqui sim, é um crime de trânsito. Mas como nós temos outros itens aqui que não são, então a alternativa A está errada. Alternativa B. Dirigir alcoolizado. Isso é crime de trânsito. Só que trafegar em velocidade superior à máxima permitida para a via em mais de 50%, isso não é crime de trânsito. Isso é apenas uma infração de trânsito. E é uma infração gravíssima, multiplicada por 3 vezes, com suspensão do direito de dirigir. Então, alternativa B não é a resposta da questão. Alternativa C: dirigir alcoolizado ou sob a influência de qualquer substância psicoativa. Então aqui temos um crime de trânsito, pessoa que dirige alcoolizado ou sob a influência de qualquer substância psicoativa, crime de trânsito. E dirigir com habilitação vencida há mais de 30 dias. Isso não é um crime de trânsito, isso é uma infração de trânsito de natureza gravíssima. Então, gabarito da questão 18, alternativa D: dirigir sem possuir habilitação, gerando perigo de dano, e dirigir veículo automotor com a capacidade psicomotora alterada em razão da influência de álcool. Esses são aí crimes de trânsito previstos no capítulo 19 do Código de Trânsito Brasileiro. Questão 19. No que diz respeito à permissão para dirigir, considere. Item 1. Ao candidato aprovado nos exames de habilitação será conferida a permissão para dirigir. Item 2. A permissão para dirigir tem validade de 1 ano. Item 3. A permissão para dirigir será cassada assim que o condutor cometer a primeira infração de trânsito. É correto o que se afirma em item A, 1 e 2, item B, 1, 2 e 3, item C, 2 e 3 e item D, 1 e 3. Qual é a resposta correta da questão 19? Vamos respondê-la? No que diz respeito à permissão para dirigir, considere. Item 1.
Ao candidato aprovado nos exames de habilitação, será conferida a permissão para dirigir. Item 1, correto. Item 2, a permissão para dirigir tem validade de 1 ano. Item correto, item 2. Item 3 está errado. A permissão para dirigir será cassada assim que o condutor cometer a primeira infração de trânsito. Aqui está o erro do item 3. Não é a primeira infração de trânsito. O condutor habilitado na permissão para dirigir, ele não pode cometer nenhuma infração de natureza grave, nenhuma infração de natureza gravíssima ou ser reincidente em infração de natureza média. Essas sim são as infrações que podem cancelar a permissão para dirigir. Não é ter cometido a primeira infração, como o item 3 trouxe para a gente. Item falso, portanto, gabarito da questão 19, alternativa A. Questão 20. São circunstâncias que agravam as penalidades dos crimes de trânsito ter o condutor do veículo cometido a infração. Item 1. Sem possuir a carteira nacional de habilitação. Item 2. Utilizando o veículo sem placas, com placas falsas ou adulteradas. Item 3. Com a carteira nacional de habilitação vencida. É correto o que se afirma apenas em alternativa A, 1, 2 e 3. Alternativa B, 1 e 3. Alternativa C, 2 e 3. E alternativa D, 1 e 2. Qual é a resposta correta da questão 20? Vamos respondê-la? São circunstâncias que agravam as penalidades dos crimes de trânsito. O que agrava uma penalidade de crime de trânsito para aquele condutor infrator, para aquele condutor que cometeu o crime de trânsito? O que é um agravante aqui do crime de trânsito? É isso que a questão quer saber de você. Item 1. É um agravante de crime sem possuir a carteira nacional de habilitação? Sim, o condutor que comete um crime de trânsito e não é habilitado, o fato de não ser habilitado é uma circunstância que agrava a penalidade de crime cometida pelo condutor. Item 2. Utilizando o veículo sem placas, com placas falsas ou adulteradas. Esse fator também é uma circunstância que agrava a penalidade do crime de trânsito. Item 3. Com a carteira nacional de habilitação vencida. Esse fato aqui não agrava a penalidade do crime de trânsito. Não é uma circunstância agravante, não. Portanto, resposta correta da questão 20, alternativa D, itens 1 e 2 apenas. Questão 21. Quanto à sinalização, considere. Item 1. As ordens do agente de trânsito têm prevalência sobre as normas de circulação e outros sinais. Item 2. As indicações do semáforo têm prevalência sobre os demais sinais. Item 3. As normas de trânsito têm prevalência sobre as indicações dos sinais. É correto o que se afirma em alternativa A, 1 apenas. Alternativa B, 1 e 2 apenas. Alternativa C, 1, 2 e 3. Alternativa D, 2 e 3 apenas. Qual é a resposta correta da questão 21? Quanto à sinalização, considere. Quais são os itens corretos aqui na questão 21 de acordo com a sinalização de trânsito? Item 1 está correto? Sim, está correto. As ordens do agente de trânsito, elas têm prevalência sobre as normas de circulação e outros sinais. Item 1, certinho. Item 2 está correto? Está correto. As indicações do semáforo têm prevalência sobre os demais sinais. Item 3 está correto? O item 3 está errado. As normas de trânsito têm prevalência sobre as indicações dos sinais. Errado. As normas de trânsito não têm prevalência sobre as indicações
dos sinais. Item errado, o item 3. Portanto, gabarito da questão, alternativa B, 1 e 2 apenas. Questão 22. Uma motocicleta colide com um carro em alta velocidade e o motociclista é jogado contra o chão. Analise as condutas abaixo. Item 1. Remover o capacete da cabeça do motociclista. Item 2. Sinalizar o local para evitar novos acidentes. Item 3. Testar a capacidade de movimentação do corpo. Item 4. Testar o nível de tolerância à dor. As condutas de primeiros socorros consideradas corretas são as que constam em alternativa A, 1, 2, 3 e 4, alternativa B, 2, 3 e 4 apenas, alternativa C, 2 e 4 apenas, e alternativa D, 2 apenas. Qual é a resposta correta da questão 22? Vamos respondê-la? Uma motocicleta colide com um carro em alta velocidade e o motociclista é jogado contra o chão. Analise as condutas abaixo. A conduta número 1 está correta? Remover o capacete da cabeça do motociclista? Como regra, isso está errado. Nós não devemos remover o capacete da cabeça do motociclista como regra, porque vai estar ali movimentando o seu pescoço, a coluna cervical, e a regra geral em acidentes é não movimentar. Item 2, sinalizar o local para evitar novos acidentes. Esse item está correto. É a primeira atitude em acidentes com vítimas, sinalização do local do acidente como um todo, afastar o perigo, chamar socorro, são as primeiras condutas num acidente de trânsito com vítima. Item 3, testar a capacidade de movimentação do corpo. Item errado, pelo contrário, não se movimenta a vítima de acidente de trânsito como regra, sem antes fazer uma imobilização, principalmente da coluna cervical. Item errado, o item 3. Item 4, testar o nível de tolerância à dor. Item também errado, item 4. Portanto, resposta correta da questão 22, alternativa D, item 2 apenas. Questão 23. É equipamento destinado a reduzir a emissão de poluentes. Trata-se do alternativa A, escapamento, alternativa B, silencioso, alternativa C, catalisador e alternativa D, alternador. Qual é a resposta correta da questão 23? Vamos respondê-la? Questão 23. É equipamento destinado a reduzir a emissão de poluentes. Trata-se do alternativa correta da questão, alternativa C, catalisador. Questão 24. Um condutor, ao dirigir numa via coletora sem sinalização de regulamentação de velocidade, poderá trafegar no máximo a alternativa A, 40 km por hora, alternativa B, 30 km por hora, alternativa C, 60 km por hora, alternativa D, 80 km por hora. Qual é a resposta correta da questão 24? Vamos respondê-la? Um condutor, ao dirigir numa via coletora e ela não tem sinalização regulamentadora de velocidade, ela não tem placas de limite de velocidade. Então, esse condutor poderá trafegar no máximo a quantos quilômetros por hora? Alternativa correta da questão, alternativa A. 40 km por hora é a velocidade máxima permitida numa via coletora não sinalizada. 30 km por hora é a velocidade máxima de uma via local. 60 km por hora é a velocidade máxima de uma via arterial. E 80 km por hora é a velocidade máxima permitida numa via de trânsito rápido quando não existir uma sinalização regulamentadora de velocidade. Questão 25.
O triângulo de segurança deve ser colocado atrás do veículo. Alternativa A, no centro da faixa ou acostamento. Alternativa B, em sentido perpendicular ao eixo da via, atrás do veículo. Alternativa C, logo após uma curva. E alternativa D, no acostamento à frente do veículo. Qual é a resposta correta da questão 25? Vamos respondê-la? O triângulo de segurança deve ser colocado atrás do veículo. Alternativa correta, alternativa B, em sentido perpendicular ao eixo da via, atrás do veículo. Então, nós colocamos o triângulo de sinalização atrás do veículo, numa distância compatível com a segurança, com as condições da via e com as condições adversas presentes no momento. E esse triângulo ele deve ser montado na via em sentido perpendicular com o eixo da via, nessa posição aqui, atrás do veículo, a uma boa distância do veículo por questões de segurança. E o pisca-alerta do veículo também deve ser acionado imediatamente. Então, são condutas corretas ao se estacionar numa via para sinalização do veículo. Questão 26. Uma das regras fundamentais de primeiros socorros, alternativa A, oferecer alimentos com sal para o acidentado. Alternativa B, saber utilizar técnicas simples ou complexas. Alternativa C, oferecer água com açúcar para acalmar o acidentado. Alternativa D, manter sempre a calma e não agir por impulso ou instinto. Qual é a resposta correta da questão 26? Uma das regras fundamentais de primeiros socorros. Alternativa correta da questão, alternativa D, manter sempre a calma e não agir por impulso ou instinto. Alternativa A, oferecer alimentos, item errado, não é uma conduta correta de primeiros socorros, ainda mais alimentos com sal, alimentos com açúcar. Então são itens, claro, errados na nossa prova do Detran. Alternativa B, saber técnicas simples ou complexas. Nós não precisamos saber técnicas simples ou complexas de primeiros socorros. Nós apenas temos obrigações em caso de acidente de trânsito, que é sinalizar o local, afastar o perigo, chamar socorro. Nós não temos obrigação de saber técnicas. É interessante que se saiba, né? Mas obrigação de sabê-las, não. Alternativa C, oferecer água, também item errado. Itens errados aqui na questão 26, gabarito da questão. Alternativa D. Questão 27, o cinto de segurança mais adequado no que se refere ao aspecto segurança é alternativa A, subabdominal, alternativa B, torácico ou diagonal, alternativa C, de 3 pontos, alternativa D, pélvico ou de 2 pontas. Qual é a resposta correta da questão 27? Vamos respondê-la. O cinto de segurança mais adequado no que se refere ao aspecto segurança é alternativa correta da questão, alternativa C, 3 pontos. Questão 28. Em uma rodovia, ao entrar em um túnel provido de iluminação pública, o condutor deve manter alternativa A, acesos os faróis utilizando as luzes baixas, alternativa B, acesos os faróis utilizando as luzes baixas durante o dia e as luzes altas no período noturno. Alternativa C, acionando o pisca-alerta do veículo. Alternativa D, acesos os faróis de luz alta. Qual é a resposta correta da questão 28? Questão 28. Em uma rodovia, ao entrar em um túnel provido de iluminação pública, o condutor deve manter. Alternativa correta da questão. Alternativa A, acesos os faróis utilizando as luzes baixas do veículo. Isso é obrigatório ao trafegar sob túneis. Questão 29. Há um preocupante aumento no número de acidentes envolvendo motociclistas. O condutor desse tipo de veículo deve
evitar. Alternativa A, usar o farol aceso durante o dia. Alternativa B, transportar crianças. Alternativa C, circular entre as faixas de tráfego. Alternativa D, usar o capacete com viseira ou óculos de proteção. Qual é a resposta correta da questão 29? Vamos respondê-la? Há um preocupante aumento no número de acidentes envolvendo motociclistas. O condutor desse tipo de veículo deve evitar. Muita atenção no comando da questão. O motociclista deve evitar. Resposta correta da questão, alternativa C. Circular entre as faixas de tráfego é a conduta que o motociclista deve evitar. Alternativa A. Usar o farol aceso durante o dia. Isso é obrigatório, é uma conduta correta. Tem que usar o farol aceso da motocicleta durante o dia, em todas as situações de trânsito. Transportar crianças, item errado, na motocicleta não é para evitar transportar crianças. Na motocicleta é proibido transportar crianças, mas são crianças menores de 10 anos, tá? Não se esqueça dessa proibição daí. Crianças com menos de 10 anos são proibidas de serem transportadas em motocicletas. E alternativa D, usar o capacete com viseira ou óculos de proteção é uma conduta correta e também obrigatória. Então, resposta correta da questão 29, alternativa C. Última questão do nosso simulado, questão 30. O condutor que, ao fumar, estiver com apenas uma das mãos na condução do veículo. Alternativa A, comete infração de natureza gravíssima. Alternativa B, comete infração passível de advertência. Alternativa C, comete infração de natureza grave. Alternativa D, comete infração de natureza média. Qual é a resposta correta da questão 30? O condutor que, ao fumar, estiver com apenas uma das mãos na condução do veículo. Sabemos que devemos dirigir com as duas mãos segurando o volante, salvo ao trocar as marchas, ao fazer gesto convencional de braço ou mexer num acessório do veículo. Do contrário, quando o motorista está dirigindo com apenas uma das mãos, ele está cometendo uma infração de natureza média. A alternativa D é o gabarito da questão 30. Chegamos ao final desse simulado. Muito obrigado por assistir e acompanhar os vídeos aqui do canal.